Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Impacto Científico. Eu sou Isadora e aqui é um podcast com conversas de quem aproxima a ciência do impacto social. Então, se você está chegando agora, sugiro que escute os outros episódios também e siga nas redes sociais para entender mais a proposta desse podcast. Bom, vamos lá. O episódio de hoje é com a Juliana Fedossi. Ela é química, tem doutorado, pós-doc, também é professora da Unifei e também é presidente do Instituto Sociência, uma organização da sociedade civil que tem como principal objetivo fomentar cientistas no Brasil. A conversa foi muito interessante e acho que é uma das primeiras que a gente traz um pouco mais a visão de uma professora universitária, além de ser uma presidente, né, de uma organização da sociedade civil. Então a gente comenta um pouco sobre a trajetória dela, a visão dela sobre a formação científica, como foi fundar uma organização para além da universidade para ajudar na captação de recursos para a ciência, as dificuldades, né, ali de fazer a gestão de ambas as profissões e também a sua visão sobre a carreira científica da nova geração. Então tem bastante coisa, está bem recheada de informação. A Juliana é muito apaixonada pelo que faz, muito apaixonada pela causa e ela tem aí muitas experiências para contar, então tá bem interessante mesmo a conversa. Então espero que vocês gostem e um bom episódio para você. Bom, primeiro quero te agradecer por ter topado participar dessa conversa. Vai ser muito interessante porque você, além de ser pesquisadora, cientista, é professora e diretora, né? É fundadora de uma organização da sociedade civil que fomenta a ciência. Então, tem muitos tópicos interessantes para a gente comentar. E acho que para a gente poder começar, eu queria que você se apresentasse, né? Uma breve apresentação, tanto pessoal como profissional. Obrigada, Isa. Eu que agradeço o convite. Aproveitar para deixar registrado aqui, né? Já falei isso para você no privado, né, que eu sou fã do impacto científico, é tipo o que eu estava procurando para juntar tudo aquilo que tem sido meu interesse nos últimos anos. Então, assim, meu nome é Juliana, né? Eu sou mineira, sou a primeira pessoa da minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, a ingressar na universidade. Eu acho que isso é importante dizer, porque isso tem relação com essa minha vontade de promover ações coletivas, né, em prol da ciência. Eu sou um caso vivo, como muitas pessoas que passaram por aqui, de transformação social por meio da educação, né, e nesse contexto da formação científica, do estudo da ciência, eu acho que é importante eu situar e situar as pessoas, né, de onde eu venho, né, e por que que a minha jornada me trouxe até aqui. Então, no ensino médio, eu não queria fazer química, né? Então, eu sou química de formação, bacharel licenciada pela UFJF, e eu não queria fazer química. Eu adorava química, eu era uma das melhores alunas de química no colégio, mas eu tinha interesse pela profissão de comunicação social. Então, eu queria fazer publicidade, né? Uhum. E isso é muito legal também, porque hoje eu acabo trabalhando um pouco com comunicação, exerço essa função. Só que aí naquela época eu não tinha muita noção, né? Como meus familiares não tinham ingressado na universidade, eu não tinha muita noção como é que era a estrutura da universidade. Então, quais seriam as disciplinas que eu teria que cursar na universidade, né? Quais seriam os assuntos que eu teria que me debruçar durante aqueles 4 anos, né, de faculdade. E aí eu passei, né, para comunicação no segundo semestre do ano vigente. Uma amiga também passou. E essa amiga falava: Nossa, estou adorando as disciplinas de antropologia, de comunicação, de filosofia, não sei o quê. Aí eu falava: Opa, eu acho que eu não vou conseguir formar, porque a princípio eram assuntos que eu não tinha uma identificação assim, imediata. E aí eu mudei de plano. Comecei a Hum. conversar com os professores e comecei a perguntar para eles o que eles achavam que seria interessante eu fazer, e todos eles indicaram que. Bom, então fiz de novo vestibular na época, passei para Química na UFJF e ingressei no curso. E era uma época, 99, né? Então era uma época de crise da Uhum. ciência no Brasil, né? Uma das. É, a primeira que eu vivenciei, né? E era um momento que, por exemplo, a gente não tinha bolsa de iniciação científica,
Uhum. Os meus professores levavam giz na época de casa, papel de casa, para poder trabalhar. Mas era uma época que a gente ainda tinha, como sempre tivemos, professores e cientistas muito engajados e motivados. Então, eu acho que esse foi um grande diferencial. E lá dentro da faculdade, eu entendi rapidamente que eu não queria indústria, que eu queria era ser professora, né? Eu queria ser aquilo que meus professores eram. E já comecei ali rapidamente a traçar uma rota para isso, né? Então, a rota clássica. De- finalizei a graduação, é, fiz o mestrado de cara na UFJF também, em Química, né, na área de Química Computacional. E assim que eu defendi o mestrado, eu já estava aprovada para o doutorado na UFMG. Legal. Então, é, fiz o doutorado na UFMG, né? E no finalzinho do doutorado, é, surgiu a possibilidade de fazer um pós-doc no exterior, né? E eu me preparei para isso, né? Eu sou muito, isso é uma coisa muito marcante assim na minha personalidade também, que eu sou muito otimista, eu sou muito cara de pau e eu sou da filosofia, o não eu já tenho. Então, Boa. assim, eu escrevi um e-mail para um professor top da minha área, com algum receio, claro, né? Tipo assim, não é que eu não tenho medo, tá, gente? Eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo. E assim, em 5 minutos ele me respondeu e ele falou, ó, se você conseguir bolsa do Brasil, eu consigo te receber aqui no período que você falou, né? Falou, até poderia tentar bolsa para você aqui, mas isso precisa de um prazo maior do que esse que você está indicando. E assim foi, eu escrevi o projeto, fui contemplada, né, fui com bolsa da CAPES e eu fui fazer pós-doutorado no MIT. Uau. É, é, e é muito uau mesmo, né? E é uau de várias formas. Sim, sim. É, e eu estou falando isso especificamente porque, obviamente, faz parte da minha jornada profissional, mas também porque lá foi o primeiro momento que clicou essa questão de filantropia para a ciência, né? De financiamento privado para a ciência, que não é o único modelo de financiamento, né? Preciso pontuar isso aqui, mas é um grande modelo, um modelo que funciona muito, né? Inclusive para manter a ciência do norte global, né? Funcionando de forma constante. Então, isso ficou muito óbvio para mim no MIT. Vários prédios, vários laboratórios financiados por empresas, vários professores cujos cargos de professores titulares tinham vínculo com empresas e essas empresas financiavam suas pesquisas de forma contínua. Então, isso começou a ficar bem marcante para mim. E, por outro lado, é importante eu também falar dessa experiência internacional nessa instituição que né, está sempre aí nas top 3 do mundo, que foi eu perceber que, em termos de competência técnica construída, né, do que eles chamam de soft skills, né, ou que a Uhum. gente pode traduzir aqui de jogo de cintura, habilidades socioemocionais, a gente está muito na frente. Os brasileiros e brasileiras estão muito na frente. A gente tem uma construção de conhecimento muito sólida, e a gente é especialista em gambiarra, então a gente resolve as coisas, né? Então, eu percebi que a gente não tinha diferença de inteligência técnica, de competência técnica, eu percebi que a gente tinha muitas vantagens do ponto de vista de relações socioemocionais, e que, então, a grande diferença era o dinheiro, era o Uhum. financiamento, né? Então, e eu, naquela época mesmo, eu entrei nessa neura, né? Falei, cara, a gente não está nos tops do mundo em todas as áreas do conhecimento porque a gente não tem financiamento. E aí eu preciso retomar, para a gente entrar no segundo ponto, né, da entrevista, que era, por que então o Sua Ciência não foi criado naquela época? Porque naquela época, a gente estava numa das melhores fases da ciência brasileira, era 2009, 2010. Tá. E então, quando meus colegas me perguntavam lá, né, nossa, você é mulher, você é latina, tá saindo um pós-doc de MIT, você consegue emprego aqui se você quiser. E eu falava, não, eu vou voltar. Eu vou voltar porque eu preciso voltar, né? A CAPES ainda tem essa cláusula de retorno, mas eu quero voltar, eu quero Uhum. contribuir para o meu país tudo aquilo que ele me forneceu em termos de formação científica e está cheio de oportunidades na ciência no Brasil. Então eu voltei com essa cabeça de
estudar para concursos públicos, né? Fiz alguns na época, porque tinha, tinha muitas opções. Até então, que no finalzinho de 2011 eu ingressei aqui na Universidade Federal de Itajubá, com o curso de Química começando, né? Então, isso foi também um ponto bem legal da minha carreira, que eu pude contribuir na construção desse curso de Química, que aí já completou 10 anos, né? Nossa, sim. É, Que sensacional, Ju. Muito legal. Não sabia que o curso estava começando. Bom, não sabia que você não queria fazer química desde sempre, né? Que é a fantasia que as pessoas fazem dos cientistas, né? De que, ai, você sempre quis ser exatamente. isso, né? Eureka! Interessante. É, como se fosse simples assim. Muito interessante mesmo a jornada. E aí, quando você se deu conta, né, de que, poxa, passou essa fase, né, de vários concursos, época boa, como que foi a próxima fase a ponto de você tomar a decisão de começar a sua ciência? É, então, isso aconteceu mais ou menos, não demorou, né? É, a gente sabe aí, quem está na academia nos últimos 10 anos, sabe, né? Essa linha do tempo é bem clara para gente. Então, o curso de Química começou em 2012 e a gente começou a articular, junto com outras universidades em Minas, que tinham sido criadas recentemente, né? De Uhum. acordo com o projeto do governo federal Reúne 2. Então, a gente tinha curso de Química, tinha esses cientistas cheios de gás e energia trabalhando nesses novos cursos, mas a gente não tinha expectativas de progressão vertical, porque sem pós-graduação não existe, né, pesquisa. Então, assim, vou inclusive pontuar isso aqui, que a pós-graduação é que move, né, a ciência nacional. Então, a gente se articulou em rede, né, e aí, né, mais um ponto, né, ação coletiva. Eu me movo muito por ação coletiva. A gente se articulou em rede e eu era uma das pessoas na frente dessa rede, que acabou culminando na criação de um programa de pós-graduação, que é o programa que eu atuo até hoje, que é o programa de pós-graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais. E no início desse programa, o programa foi aprovado em 2013, finalzinho de 2013, e a gente já lançou em 2014, então o programa de pós-graduação faz 10 anos esse ano. Nossa. É um programa mineiro, em várias universidades em Minas. E eu era subcoordenadora no início, eu atuei como subcoordenadora desse programa, né? Geral, no início do programa. Então, o que que eu comecei a ver, Isa? Eu comecei a ver jovens, homens e mulheres brilhantes, passando em primeiro, segundo, terceiro lugar nesse processo seletivo desse programa que era estadual, né? E a gente não tinha bolsa, porque foi justamente em 2014 que começou o declínio, né? Sim. O de investimento em ciência nacional. Ou seja, o início dessa segunda crise que eu vivenciei de ciência como já como professor. E aquilo me perturbava, assim, me perturbava mesmo, assim, de tirar o sono. E eu começava, gente, não é possível, a gente tem que pensar em estratégias, a gente tem que pensar em alternativas, e sempre, né, me, me envolvida nessa angústia. Só que, assim, o trabalho, né, de professor universitário no Brasil, né, e cientista no Brasil atrelado à universidade, ele é muito operacional. Então, o operacional meio que me consumia, sabe, nesse processo. Uhum. Então, eu não tinha muito tempo para juntar as possibilidades na minha cabeça para criar uma ciência naquela época, mas isso já me incomodava. Uhum. Até que, em 2016, eu fui mãe e a maternidade, ela me movimentou internamente e externamente, né? Eu consegui repriorizar várias coisas na minha vida. E assim que eu voltei da licença maternidade, eu posso dizer que eu comecei a desenhar o ISC na minha cabeça, né? E não foi muito rápido isso, né? Ou seja, eu comecei a estudar sobre possibilidades, culminou de eu participar de um programa do Estado que na época era chamado Startup Universitário, hoje em dia é chamado VUEI, que é justamente para aumentar a cultura empreendedora nas universidades mineiras. E eu comecei a assistir aulas, cursos, criar ações dentro da universidade de empreendedorismo. E aí que eu me encantei por essa ramificação, vamos dizer assim, que é o empreendedorismo social.
vinculado ao terceiro setor, às questões, estudei sobre negócio de impacto, e aí modelando essa ideia mais formalmente, eu cheguei na possibilidade de que o Instituto da Ciência deveria ser uma organização da sociedade civil, né? Então, uma organização sem fins lucrativos. Bom, desenhei as possibilidades e não podia fazer isso sozinho, né? Não podia legalmente, É. né? A gente tem uma série de legislações que a gente tem que seguir. E também achava, entendia que eu não podia fazer sozinha no contexto de que, bom, se fosse uma ideia que vivesse só na minha cabeça, essa Uhum. ideia ela não ia ter continuação, permanência suficiente para se manter. Então, eu chamei vários amigos, conversei com várias pessoas, quase fazendo uma validação, né, daquele modelo de ideia, né, o modelo de negócio de impacto. E todo mundo, quando eu falava, né, quando eu contava a história, as pessoas caiu uma ficha, assim, era muito interessante, tipo, nossa, como que isso não tem ainda? Como que isso não existe ainda, né? Uhum. É, e aí, foi bem interessante que nesse processo nasceu o Serra Pilheira, né? O Serra Pilheira é um instituto privado, em 2017, e foi uma inspiração de certa forma, mas por outro lado, não, porque eles têm um modelo completamente diferente, né? De fundo já criado para esse fim, Uhum. mas de perceber que é possível. Então, é Sim. possível a gente construir essa história. E que a pauta é E aí, relevante, né? exatamente. E aí, fui conversando com alguns amigos, né? Criei esse grupo sólido ali interno para a gente poder fundar o Sua Ciência. Então, o Sua Ciência nasce com essa premissa de financiar cientistas no Brasil. Então, é com a premissa de financiar pessoas, né? Então, a gente ainda não tem linha de financiamento de projetos, é financiar pessoas. Tá. E para captar recursos, a gente entendeu que a gente precisava fazer uma comunicação pública da ciência sólida, né? Esse já era um objetivo nosso, difundir conhecimento científico de forma acessível, mas a gente entendeu que isso tinha que ser, tipo, um outro pilar do Instituto que retroalimentasse essa capacidade de captação, né? Uhum. Então, foi assim que em 2018 a gente fundou a Sua Ciência, né? Então, com esses dois pilares, comunicação Uhum. pública da ciência e fomentar cientismo. Muito bom. E essas outras pessoas que fundaram com você também são cientistas ou você trouxe alguém de fora da academia? Então, sim e não. Sim, porque no início eu conversava mais com colegas pesquisadores, porque tem um custo, né, Isa? Então, assim, e esse custo, ele não necessariamente foi compartilhado no início, eu arquei com muito do custo financeiro do meu salário, tá, gente? Como vocês podem Uhum. perceber, não sou uma pessoa rica, entendo que meu salário tá ali no top 5% da população brasileira, mas, enfim. E eu precisava de pessoas que tivessem algum lastro, né, de robustez financeira para esse início aí desenrolar. Então, conversei com os pesquisadores, mas eu conversei também com a galera do meu laboratório. Cheguei Legal. pro pessoal e falei, gente, olha, tô com essa ideia, o que que vocês acham? E era uma época que a gente já estava começando a perceber as bolsas diminuírem. Eles falaram, nossa, não, sim, temos que criar, conta com a gente. Então, assim, todos eles entraram como membros fundadores. E aí, assim, a gente foi conversando nessa rede de confiança primária, né? E aí Uhum. outras pessoas se juntaram. Então, pessoas que eram administradoras de empresas, pessoas que eram autônomas, Entendi. enfim, pessoas ligadas à área de direito, professores de Uhum. educação básica. Então, assim, esse grupo que fundou, né, acabou expandindo um pouco, né, nessa rede. Então, hoje a gente tem uma diretoria executiva, conselho fiscal e operacional de pesquisadores e ou cientistas de formação, Uhum. mas a gente também tem muitos voluntários que são de outras áreas do conhecimento e não necessariamente ligados à academia.
Ah, interessante. E aí eu queria entender, quando você fala então financiar pessoas, o que que vocês já conseguiram fazer, né? No sentido assim, em qual que é o nível, né, de formação de pessoas, então, iniciação científica, mestrado, doutorado, e normalmente quais são as fontes de receita que você busca que são mais, digamos, que abraçam essa causa, né? O que você puder compartilhar, né? Obviamente. Tá. Bom, a gente tem três tipos de fonte de financiamento até hoje, né? Que eu acho que, eu acho não, né? São as fontes possíveis, vamos dizer assim. Então, a gente tem, principalmente no início, né, captação por pessoas físicas, né? É, que são doações que a gente considera super importantes, obviamente, por vários aspectos, e mantendo essa rede de confiança, ampliando essa rede de confiança, né? Então, é muito legal quando a gente recebe uma doação e a gente não sabe quem é a pessoa, né? Assim, tipo, porque no início a gente vai recebendo doações que a gente olha o nome e fala, poxa, que legal, aquele Sim, amigo, aquela amiga doou e tal. Mas hoje em dia a gente recebe doações de pessoas que a gente não conhece, né? Então isso é muito sensacional. legal. Depois a gente conseguiu acessar é, alguns editais, né? Então a gente manda edital muito, assim. A gente é contemplado minimamente, mas a gente está mandando. Sempre quando a gente vê adesão no edital, a gente manda. E mais recentemente a gente está acessando financiamento, vou chamar assim, governo, autarquias, né? Tá, Que foi um edital que a gente participou, a mesma equipe do Sociência, mas a gente participou via essa faceta professor, né? Professora, que é um edital de comunicação pública da ciência da FAPEMIG aqui, que é o Aine Conta, que é um programa de 3 anos, que dá aquele fôlego, né, para a gente atuar na causa correlata. muito bom. E mais recentemente a gente foi contemplado no edital do CFQ, que é o Conselho Federal de Química, para Ah, tocar uma segunda rodada do Química na Prática, que tá? legal. Então, assim, no total, Isa, considerando captação pessoa física, essas captações de outras fontes, o ISC conseguiu captar até hoje R$ 740 mil. E quando a gente fala R$ 750 mil assim, a gente fala, nossa, é muito, né? E eu super entendo que várias organizações, ONGs, coletivos, não conseguem acessar esse volume de recursos, né? Mas são 6 anos e a gente tem dois desafios relacionados a isso. O primeiro desafio principalmente quando a gente acessa a capital pessoa jurídica, né? É essa contextualização de que a ciência no Brasil, ou que a ciência por si só, ela é uma ação de médio e longo prazo. A gente É. não consegue fazer ações de ciência, nem de comunicação pública da ciência, no estilo 24 horas, né? Ah, uma ação social pontual que vai ocorrer num dia específico. A gente já fez isso. A gente já recebeu por desenhar ação desse tipo, mas a gente pontua que é uma ação é, semente. Você Uhum. dá semente. Só que, por mais que dar a semente é importante, quem que vai abrir o buraquinho na terra? Quem que vai recobrir essa semente de terra? Quem que vai aguar, É. certificar que o solo está adequado, que os nutrientes do solo estão adequados? Então, é ação de longo prazo. E quase toda ação de longo prazo, e eu acho que isso é uma coisa interessante que a ciência tem a ver com o terceiro setor em geral, né? Que é Uhum. isso, a ação sustentável de longo prazo. Não existe impacto social com ações isoladas de 24 horas, né? Ou de 12 horas numa escola, numa comunidade local. E assim a ciência também. Não existe ciência com É. um, um experimento de um dia, né? Um experimento de meses, anos, décadas para você consolidar uma transformação social de fato, que você vai olhar e vai falar, nossa, isso aqui mudou a realidade de pessoas, ou isso aqui mudou o paradigma dessa área do conhecimento, né? Uhum. Então a ciência tem essa relação. Então esse é um desafio, a questão do médio e longo prazo do financiamento. E o outro desafio é a gente convencer o capital pessoa jurídica de que ciência não é elite, né?
A gente vive num país extremamente desigual. Então, o processo de formação dessa pessoa cientista, ele é longo. E não existe um professor universitário de alta competência técnica como eu, né? E eu falo isso com muita segurança, sem soberba, sem esse processo de formação. Então, se a gente não atua desde o início, a gente vai criar uma lacuna de cientistas, e essa lacuna ela já está aparecendo. A gente tem aí os interesses gigantescos por cursos, principalmente das áreas de ciências básicas, e isso vai ser refletido no futuro, né? Então, a gente precisa explicar muito essa noção para o capital privado. E explicar também que investir em ciência no Brasil, especificamente, por causa da nossa estrutura, é investir em educação. É. Não tem como você investir em ciência sem investir em educação. Então, eu sou uma professora melhor porque eu faço pesquisa, porque eu estou acessando o conhecimento mais atualizado que está disponível na minha área de conhecimento. Então, assim, isso é indiscutível, é indissociável, né? Uhum. Então, enfim, acho que esses são dois grandes desafios quando eu falo de ciência e impacto social. Essa questão do prazo, É. da... Eu entendo que o capital privado precisa de números e métricas e resultados que às vezes precisam estar encaixados naquele ano civil, ou às vezes até em tempos menores, né? Uhum. É, mas essa é uma conversa que a gente precisa ter, né? Que esses atores dos dois setores precisam ter. Porque é isso, não tem como a gente falar em transformação social de curto prazo, né? Assim, pelo Não. menos eu não consigo entender dessa forma. Não, com certeza. Realmente é um grande desafio e também às vezes eu já ouvi aqui também de outros entrevistados falarem que como é difícil colocar numa caixa, digamos assim, né? Então, na pessoa jurídica, às vezes tem, a gente investe em saúde ou educação, e às vezes quando a gente fala de fomento à ciência é algo transversal, né? Mas mesmo assim não tá numa caixinha, né? Você sente isso também, que é difícil. Às vezes as palavras, né? Não, parece que não está nas palavras ali da responsabilidade social corporativa a palavra ciência. É muito específica, é um número muito pequeno de empresas, né, que se posicionam dessa forma. Exatamente. Então, assim, esse é um desafio para a gente, e eu imagino para todas as pessoas que você entrevistou, porque a gente precisa construir essa narrativa. E aí, quando eu estou usando a palavra narrativa aqui, eu estou sendo super honesta, tá? Não é uma narrativa ficcional. É, Uhum. porque eu, de fato, acredito, né? E que a ciência ela é transversal, né? Assim, eu estou falando de ciência, aqui eu não estou falando da química especificamente, né? Sim. Apesar de puxando sardinha para o meu lado, eu acho que a química ela é bem central, mas se a gente pega as grandes crises da humanidade, né? Elas não são resolvidas só com as ciências tradicionalmente conhecidas, tipo biologia, química, medicina, enfim, não, elas são resolvidas com uma série de profissionais. Então, por exemplo, vamos pegar aí essa tragédia climática do Rio Grande do Sul, né? Você precisa de ciência na área de engenharia, você precisa de ciência na área de parasitologia, na área hídrica, Uhum. na área social, Sim. né? O quanto essas pessoas estão abaladas, tem toda uma Uhum. questão aí de recuperação financeira, mas também de recuperação de saúde mental. Então, são profissionais que multifacetados que vão ter que atuar para a resolução de uma crise dessa. Uhum. Então, assim, eu não vejo um problema, não consigo ver um problema que a ciência não consiga resolver. Mas é essa ciência que eu estou falando, né? Essa ciência que é múltipla, né? Que é o doutor em sociologia, atuando junto com o doutor em psicologia de saúde pública, com um doutor Uhum. em medicina da família, enfim. Então, a gente precisa criar essa narrativa para explicar para as pessoas fora da academia que tem essa ciência mão na massa, né? E que talvez seja até a maioria, né? Não É. é só a ciência daquela pessoa, daquele homem branco de meia idade palestrando sobre assuntos complexos, né? Existe Uhum. essa ciência também, a gente também tem essa ciência. Mas a maioria das pessoas que trabalham com ciência são pessoas que de fato querem resolver problemas, né? Exato. E, mas aí a gente precisa fazer essa narrativa, a gente precisa construir essa narrativa, explicar e conduzir essas pessoas nesse caminho, né? Sim. De falar, olha,
tem um caminho possível aí. A sua empresa, ela quer investir em impacto socioambiental no Pantanal? Não tem como você fazer isso sem cientistas que estão lá em campo, coletando amostras, conhecendo os animais, conhecendo a vegetação, a fauna e a flora daquele lugar. É Uhum. praticamente impossível, né? E eu até queria saber um pouco, Ju, ter uma curiosidade, se existe alguma interseção entre a universidade que você atua com o Instituto Sua Ciência. Você consegue usar é que usar eu acho que fica uma palavra feia, assim, mas vamos supor, como que você consegue colocar a universidade em pauta, né? Ou aproximar das questões do Sua Ciência? O que acontece assim é que as relações elas existem conectadas pelo simples fato de eu ser uma servidora pública da Unifei, né? Então, isso é uma coisa que já está pontuada de forma indissociada. O que que acontece? Desde o início do Sua Ciência, existem ações que são apoiadas pelo Sua Ciência que acontecem na universidade. Mas a gente ainda não consegue usar essa habilidade de captação da sua ciência, né, para projetos aqui, locais, para a comunidade local. Então, o Sua Ciência já apoiou várias ações de festival de ciência, universidade aberta, Tá. é, então a gente consegue fazer isso, né? Então, melhorando a questão da comunicação, intensificando a comunicação, utilizando o que a gente já aprendeu para projetos aqui dentro, para a comunidade local e tal. E a gente estava num processo de criar um convênio, né? Então, Sua Ciência, Unifei, para formalizar essa relação, para Uhum. que a gente pudesse, então, fazer ações de captação de recursos para a universidade, para a comunidade local, agir mais localmente, porque o Sua Ciência tem atuação nacional. Isso foi no finalzinho de 2019. Então, assim, Uhum. teve a fundação formal, aí no finalzinho de 2019 a gente começou esse processo, aí veio a pandemia, toda a estrutura da universidade teve que se reorganizar para o remoto, né? Então, isso perdeu prioridade, obviamente, né? A Sim. universidade ela tem todo um sistema complexo, mas isso não sai do nosso radar. Então, teve uma mudança de gestão na reitoria, o que, de certa forma, também precisa arrumar a casa, né, para isso acontecer. E no finalzinho do ano passado, a gente começou a conversar novamente com as pessoas envolvidas, Uhum. e a gente está com os convênios sendo desenhado agora, né? O que é muito legal pra gente, porque, de certa forma, a gente nunca teve obstáculo, tá, Isa? Assim, Uhum. é, formal, né? A gente teve algumas questões de dúvidas, né? Nossa, será que eles estão recebendo extra para fazer isso e tal? Nossa, eu estou coordenando um projeto financiado pela empresa A, pela empresa B. Então, assim, já pontuando aqui que a diretoria executiva não recebe, então teve algumas considerações assim, de dúvidas, assim, mas mais de colegas do que do âmbito da gestão da universidade. Sim, sim, tá, entendi. Então, agora a gente está nessa fase de criar um convênio, que é um instrumento jurídico que vai respaldar essas relações. Então, a gente vai conseguir avançar nesse caso, a gente vai conseguir fazer projetos financiados. Uhum. E aí eu acho que o Instituto vai conseguir cumprir uma tarefa importante, que é essa de agir na comunidade local. Ju, a gente está chegando no final da nossa conversa. Eu sei que tem bastante coisa, daria para a gente falar muito mais sobre os projetos do Sua Ciência, sobre cada um, né? Eu sei que tem também o fundo de mulheres cientistas, né? Então tem muita coisa legal, mas eu vou deixar na descrição aqui todos os links para o pessoal poder mergulhar mais no Instituto. Mas eu fiquei com uma dúvida. Você, como professora, como enxerga os alunos no sentido da preocupação mesmo da sua carreira científica, né? Porque ainda a gente está nesse contexto de crise das bolsas de financiamento, etc. Então, que você sente de perspectiva desses alunos? O que você escuta? E também, já vou juntar uma outra pergunta, em relação a tantos problemas socioambientais que estamos sofrendo, que eu acho que está sendo mais falado, né? Bom, vamos lá. Primeiro que eu acredito muito na questão da intencionalidade, assim.
Eu acho que a gente precisa apresentar a carreira científica como possibilidade. Eu acho que isso é fundamental. Eu só vislumbrei a carreira científica como possibilidade quando eu estava na graduação. E isso me impediu de traçar planos que pudessem ter sido anteriores, né, enfim, ou de, no mínimo, despertar essa possibilidade dentro de mim, né? Não que todo mundo precise ser cientista, mas todo mundo pode ser cientista. Então, eu acho que intencionalidade é importante. Isso antes da graduação, né, que a gente pode colocar aí como primeiro marco oficial para essa formação. Então, acho que primeiro é isso, a gente tem que deixar isso como possibilidade para todo mundo. Bom, segundo que existe uma desmotivação generalizada para as carreiras científicas. Então, um apontamento que eu preciso fazer como professora, porque é um conhecimento que eu tenho interno e todo mundo tem debatido isso, é a diminuição de matrículas na educação superior. Então, não foi só um processo de diminuição de investimento financeiro. Houve uma campanha de desmoralização da educação superior, das universidades públicas e da ciência, por consequência, nos últimos anos, e a gente precisa reverter isso. É, Soma-se isso ao aprofundamento das desigualdades, né? Então, a educação superior é quase vista como um obstáculo a você entrar no mercado de trabalho e adquirir uma renda. Então, esse é um ponto. Então, as matrículas diminuíram. E aí, das pessoas que ingressam, o que eu observo é um desinteresse pela carreira científica, porque, primeiro, é um processo de formação longo. Segundo, você não vê uma percepção de renda adequada, minimamente adequada. As bolsas, os valores das bolsas aumentaram, mas ainda não está longe do ideal. Então, o que eu vejo dos meus alunos é, professor, eu quero formar e eu quero ir para a indústria, né? Eu quero formar e eu quero ir para o mercado de trabalho. E está tudo bem, gente. Inclusive, a Uhum. indústria precisa também ajudar a gente nesse papel de incentivar a carreira científica, né? Não existe indústria forte sem ciência, né? Mas, enfim. Então, eu vejo isso. Então, é um ponto de preocupação. E é isso. E em Por mais relação amor. a problemas socioambientais, né, que a gente, por exemplo, É, a crise climática, né, como que eles têm visto, né, da sua atuação profissional com esses problemas. eu acho que todos os problemas que a gente tem, que são mundiais, né? é, eu cada vez mais tendo a ver isso como um problema de comunicação, essencialmente. A comunicação está muito acelerada, ela tem ficado muito mais acelerada, e aí a gente se perde nesse processo de compreensão. Ou seja, a gente tem acesso à informação, mas não necessariamente a gente compreende o que está acontecendo, né? E esse é um processo que não é um processo rápido, é um processo relativamente demorado, né? E a gente acaba caindo nessa armadilha de querer comunicar rápido para marcar aquele território da comunicação, né? Tipo, eu comuniquei aqui. Mas a gente não tem muita garantia do retorno da compreensão, porque isso é a médio prazo. Então, para mim, problemas que a gente está passando, por exemplo, de compreensão e estresse político nível mundial, a crise climática, né, que é vigente, Uhum, né? E aí ela acaba acompanhando outras crises, né? Então, por exemplo, crise sanitária. uhum, Então, assim, eu vejo essa geração mais nova, né, muito interessada nessas questões, mas eles querem resolver essas questões num tempo que não é coerente com a resolução desses problemas. Claro que a gente já está atrasado, né, principalmente em relação à crise climática, a gente já está passando por esse resultado, então as resoluções têm que ser para ontem, mas elas não são resoluções simples nesse contexto de articulação da sociedade civil, dos governos, né? E dessa articulação toda que tem que ser feita e da para a própria resolução. ciência, né? Que é o E que da você própria falou no ciência. início, as coisas precisam de tempo, né? Exatamente. E aí, acho que talvez a primeira coisa que eles ficam assim, meio estarrecidos é, professora, como que tinha um estudo XYZ da Universidade ABC e os governos ignoraram, negligenciaram isso, né?
Então, acho que essa é a primeira indignação que eles têm. E aí eu aproveito essa indignação para construir essas relações, né? Porque eu acho que é importante eles saírem da universidade não apenas com a competência técnica construída, mas com essa noção de que eles podem ser agentes de transformação, né? Com o que eles estão construindo de conhecimento aqui dentro, né? Uhum. Que é um conhecimento muito valioso, mas que dissociado da prática cidadã, dissociado do entendimento de quem são eles na sociedade, não vale muita coisa. Então, e aí eu volto na questão da intencionalidade. É preciso que a gente, como professor, como professora, no meu caso, articule essa rede, construa essa narrativa. Olha, o que que tem química na crise climática? Como que a química vai contribuir na crise climática, né? Então, assim, não apenas é, fazendo essa articulação, mas também fazendo a conexão do conhecimento técnico, né? Não apenas na causa, então, por exemplo, o excesso de dióxido de carbono na atmosfera, da onde que vem essa emissão, por que que ela está causando todos esses efeitos, né? Não é o seu banho de 5 minutos que está fazendo a temperatura do mundo aumentar. E como que a gente pode, utilizando a química, reverter esse processo que está relacionado com a crise climática? Então, eu acho que a universidade tem um papel fundamental nisso, né? E o conhecimento científico é indissociável desse movimento de transformação. Não, muito, muito bom, assim, adorei a conversa, adorei saber o seu ponto de vista, assim, nossa, como é complexo, né? Como a gente precisa falar mais sobre isso, mas eu acho muito importante na conversa de hoje ter trazido as soluções que você foi achando ao longo do caminho e nessa luta, a paixão que você tem, né, por essas ações coletivas, pelo ensino, pela ciência. Então, muito obrigada pelo seu trabalho, sei que você se desdobra aí em mil, né, para fazer tudo isso acontecer. E eu queria deixar esse espaço final para você também falar, né, das redes do Instituto Sua Ciência, algum material que você acha que é importante já deixar divulgado aqui, e um recado final também. Eu vou ser breve, porque eu já falei muito, né? Até falei com a Isa no início, cuidado, professora fala demais. Bom, eu vou deixar o site. Eu sei que o site é uma ferramenta não muito usual para a maioria das pessoas que ouvem podcast, mas é www.sociência.org. E as nossas redes, Instagram, que é a nossa rede mais forte, @Sociência, né? Então sigam a gente, acompanhem a gente. Deixar que a mensagem que a Sociência é colaborativo, né? Assim como a ciência é colaborativa, assim como o terceiro setor é colaborativo, a Sociência é colaborativa. Então, se tiver ideias, a gente tem um espaço de colunas que todo mundo pode escrever para lá e a gente divulga. Então, deixar esse convite para todo mundo acompanhar e também finalizar agradecendo o seu trabalho, Isa. Não apenas a ideia do podcast, mas essa sua vocação para conectar esses dois setores. Eu acho que os dois setores só têm a ganhar, o terceiro setor e a ciência só têm a ganhar quando essa conexão é feita, porque é isso, né? Organização da sociedade civil e ciência resolvendo os problemas aí, carregando esse país e o mundo nas costas. Então, obrigada pelo seu trabalho, que ele dê muitos frutos e vida longa ao impacto científico. Ah, eu que agradeço, Ju. Obrigada mesmo pelo seu tempo e por essas palavras carinhosas, por toda a explicação. E é só o começo da nossa parceria, você sabe disso, né? É só o começo, já tá ligado. Então, obrigada mesmo, Ju. Então, a gente se vê Tá? aí. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Obrigada, um Mas, beijo. beijão, tchau, tchau.